Bom dia, boa tarde, boa noite, revoltado. Aqui quem fala é a Fernanda Costa, eu sou a assistente que ministra aulas de história. Então vamos lá para mais uma aula de história. Caso você tenha perdido alguma aula, não se preocupe, as aulas vão estar todas aqui no YouTube. Nós já temos aqui algumas aulas no YouTube e as que você perdeu já serão futuramente postadas. Caso você queira ter acesso a todos os slides que estão sendo transmitidos nas aulas, você pode acessar o link aqui na descrição, o link do nosso site, e aí você vai encontrar lá todos os nossos slides de todas as nossas aulas, de todas as matérias. Outra informação importante, caso você queira ter acesso às aulas no momento em que elas acontecem, ou seja, caso você queira estar presente nas reuniões do Meet, é só você deixar uma mensagenzinha para o e-mail que vai estar aqui na descrição. Não se acanhe, pode mandar um e-mail que a gente vai te responder, não se preocupe. Caso você queira ter acesso ao calendário para saber que dia tem cada aula, você pode estar apertando aqui no link que vai estar na descrição do nosso Instagram e lá você vai ter o calendário. Nos siga no Instagram, se inscreva no like, deixa seu like, nos ajude a estar conseguindo trazer mais conteúdos para vocês. E vamos lá para mais um conteúdo de história. Hoje nós vamos continuar com o conceito de colonização. Vamos falar colonização em andamento. E como eu não vou deixar de transmitir para vocês uma questão de panorama europeu, basicamente. Nós vamos falar um pouco sobre o que estava acontecendo na Europa no momento no qual estava ocorrendo a colonização aqui do Brasil. Então, nós vamos falar um pouco sobre o panorama europeu em si, sobre a reforma religiosa, a conquista europeia, e vamos voltar à questão do Brasil, vamos falar do engenho, tipos de escravos, resistência do escravo, os quilombos e o próprio tráfico negreiro. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouco e trazer um pouco de conhecimento para esse cérebro. Esse slide corresponde ao capítulo 2 do nosso livro, pegando também o capítulo 3, né? Então vamos lá. Panorama europeu. O que estava acontecendo na Europa durante a colonização do Brasil? Bom, a França tinha um feudalismo que ainda persistia e a Inglaterra tinha um feudalismo que estava no fim. E estava no fim por quê? Por conta de algumas guerras que estavam acontecendo, como uma guerra muito conhecida que é a Guerra das Duas Rosas, que tinha os Yorks e os Lancasters, as rosas brancas e as rosas vermelhas. Bom, caso você não esteja sabendo muito desse assunto, tem uma mental no nosso Instagram sobre isso. Então você pode ir lá e você pode ver um pouco lá sobre o panorama europeu no nosso Instagram. O feudalismo francês foi muito marcado por um rei chamado Luís XI. Ele dizia que não sabe reinar, que não sabe dissimular. Vocês vão ver bastante essa questão do reinado francês, tanto no feudalismo, né, na questão feudal, também na questão absolutista. Então, eles são bem marcantes na história, essa questão francesa. A Península Ibérica, como eu falei para vocês, trabalhou nas aulas anteriores, estava com o domínio árabe se esgotando. A Itália estava fragmentada e dilacerada pela rivalidade por conflitos internos, são meio que guerrilhas, e a Alemanha estava tendo uma descentralização feudal, ou seja, o poder real estava fraco. No período de Renascimento, como é muito conhecida a Idade Moderna, as universidades elas começaram a ter um novo pensamento eclesiástico, teológico e filosófico. Começou a surgir o humanismo, que no caso eram as letras humanas versus as letras divinas. O Renascimento trouxe um lema consigo: o ser humano seria a mais bela e perfeita obra criada por Deus. Eles tinham o otimismo, ainda vinculado com a crença, mesmo assim tinham uma nova visão da realidade, começavam a pensar mais, a ver a questão do pecado. Surgiu também a questão do barroco, né? A gente vê a questão de vir daí esse pensamento, como a gente viu, né? Também em português. Caso você não tenha assistido as aulas, tem aula aqui de português no nosso YouTube. Nós tivemos algumas pessoas importantes. Nós tivemos Anteville, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Realmente, eu não sei, eu sou péssima na questão de pronúncia, que ele criou basicamente a circulação do sangue. Também teve Nicolau, que ele era um heliocentrista e antropocentrista, muito importante, que a gente vê bastante em questões de física. E a gente viu muito também sobre ele
ensino fundamental. Conquista europeia. Como que aconteceu essa conquista europeia? Baseado nos espanhóis. Vamos falar um pouco dos espanhóis, que foram muito importantes, questão de União Ibérica, né? Muito importante, a gente vai falar também. Então vamos falar um pouco sobre essa conquista europeia baseada, vendo pelo lado dos espanhóis. Os espanhóis, eles dominaram os incas e os maias. A gente tem aqui, ó, os maias, essa questão de América Central, como a gente conhece atualmente, os incas aqui, pegando questão de Chile e tal. Então, eles dominaram esses povos, assassinaram todos que se opunhavam a eles. E não podia dizer, tipo, ah, nossa, não concordo com você. Morria. Era assim. Eles escravizaram os nativos, exploraram minérios de cana, muito minério, como a gente vai ver aqui, que a transferência de ouro e de prata, que foi a maior transferência de ouro e de prata da história. Questão de uma vez, basicamente, digamos. Tipo, foi de uma vez, foram 200 mil toneladas de prata e 18 mil toneladas de ouro. Então, foi muito minério transportado. Eles pegaram muito minério dos incas e dos maias. Eles proibiram a escravização dos ameríndios posteriormente, o que provocou um intenso tráfico negreiro, né? Eles precisavam da mão de obra, então começaram a pegar bastante negro e trazer aqui para essa terra na qual eles dominavam. A burguesia se intensificou por conta do tráfico negreiro, houve o declínio dos índios, tanto por questão de doenças quanto o próprio massacre, né? E o cristianismo começou a se ampliar, novos povos começaram a conhecer o cristianismo. Uma coisa interessante que eu trouxe para cá foi essa questão de o que a gente herdou dos incas e dos maias, a questão de vida e morte, que eles tinham uma ideia da vida e da morte já mais elaborada. Calendário, na verdade eles acreditavam que, se não me engano, eram com 90 anos, de 90 a 90 anos, o mundo se destruía e se reconstruía novamente. Então, essa questão, né, já que eles já tinham uma ideia de destruição, de apocalipse, digamos assim. O cacau, essa questão de gostar do cacau, dos derivados do cacau, vieram deles, eles trouxeram. Então, é muito importante. Também temos slides falando sobre incas e maias lá no nosso Instagram. Então, vai lá e leia um pouquinho e aprenda. Vamos falar um pouco sobre reforma religiosa. O que foi a reforma religiosa? Como que aconteceu basicamente? A reforma religiosa foi um movimento que dividiu a população basicamente em dois grupos, em católicos e em protestantes. O que aconteceu? Tinha um cara chamado Martinho Lutero, que ele era um monge, né? E ele começou a ver que os católicos estavam falando sobre o cristianismo de uma maneira errônea. Então, ele começou a fazer um movimento como se fosse uma rebelião. Ele ficou revoltado e indignado, e ele começou a fazer uma rebelião para tirar esse poder, né, que eles estavam tendo sobre o cristianismo e difundindo essa religião de forma errada. E eu vou explicar para vocês como era errado. Bom, a reforma religiosa enfraqueceu o poder papal e os católicos acabaram ficando com Roma, basicamente, né, que a gente sabe, mas também ficaram com a Áustria, Espanha, Portugal, os estados italianos. A França não se envolveu, né, nesse movimento, dessa reforma, essa perseguição também contra os protestantes e contra, principalmente, Martinho Lutero, porque a França não era um país fervoroso ao catolicismo e também estava muito focado nas guerras que estava passando. E aí, o foco da reforma era a igreja rica que vendia cargos e relíquias e perdões. Como assim? A igreja católica vendia cargos eclesiásticos. Eu vou vender esse cargo de sacerdote, esse cargo de bispo, esse cargo de sumo sacerdote. Era isso que eles faziam. Vendiam relíquias sagradas. Como relíquias sagradas? Lascas de cruz, pregos que teriam sido usados na cruz, 12 cabeças de João Batista. Eu fico imaginando de onde é que veio 12 cabeças de João Batista, mas eles vendiam as 12 cabeças de João Batista. Os espinhos da coroa, penas do Espírito Santo e até a vida de dispensa. Vocês me perguntam o que é dispensa. Quando um homem era
prometido a uma mulher e uma mulher prometida a um homem, eles tinham que se casar em um certo período de tempo. A gente sabe que a história antigamente era assim: casamento era feito através de acordo entre famílias. E aí o que era essa dispensa? Quando o homem não queria casar com aquela mulher, ele iria até a igreja e ele iria pedir a dispensa, pagaria uma quantia, um tanto quanto exorbitante, provavelmente, e ele seria dispensado daquele compromisso com aquela pessoa na qual ele ia se casar. E aí, isso era das coisas que a Igreja Católica fazia. E vendia perdões. Poxa, pequei, o que eu tenho que fazer? Ah, tenho que pagar tanto e aí eu serei perdoado. É como comprar um pedacinho no céu, né, atualmente. Como tem muita igreja aí que tá vendendo, que não faz o menor sentido, né? Mas tudo bem, vamos voltar para o foco de reforma religiosa, também conhecido como reforma protestante. Bom, Martim Lutero, o que foi que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, deu conhecimento para os menos letrados e ele instigava a rebeldia. Como a rebeldia? Quebra de ícones era um exemplo. A gente sabe que os protestantes, eles não adoram ícones religiosos dos católicos, como santos, né? Digamos aqui. E aí o Martin Lutero ele instigava as pessoas que quebrassem esses ícones. E eles me perguntam, mas por que existe o ícone? Porque quem estudou Idade Média sabe que durante a Idade Média teve algo chamado iconoclastia, que foi um movimento onde houve uma quebra de ícones, né? Destruição, basicamente, de ícones. E por que haviam esses ícones? Porque a Igreja Católica queria dinheiro. Então eles começaram a usar da fé das pessoas, a criar ícones e vender ícones para as pessoas, que no caso seriam os santos. Então, basicamente, os santos, eles existiram como uma forma de lucro da igreja. Atualmente, as pessoas têm fé nos santos, realmente. As pessoas têm um sentimento, né, para com os santos. Mas a origem dos santos foi nada mais, nada menos do que dinheiro. Nós temos que ser realistas e assumir isso. Então, a igreja, como uma forma de combater a reforma protestante ou a reforma religiosa, criou o Concílio de Trento, que o Concílio de Trento nada mais era do que uma organização que eles tinham, que era para fortalecer a crença e a doutrina através de medidas disciplinatórias. Criou a Companhia de Jesus, que também a gente sabe que veio aqui para o Brasil, né, e aculturou os índios. Criou o Tribunal da Inquisição, como a gente também viu que vieram para o Brasil, a gente viu na aula passada. Intensificou os seminários, que era basicamente locais que as pessoas iam, né, para estar conhecendo sobre a palavra, conhecendo sobre o catolicismo, e intensificou as perseguições e execuções. Muita gente morreu na Reforma Protestante, muita gente mesmo, e criou o Index. O que era o Index? Era um catálogo de livros que eram proibidos de serem lidos, entre eles a Bíblia protestante, né? Lutero ele acabou sendo morto em 1546, ele foi muito perseguido, ele fugiu. Uma coisa muito importante que ele fez, como está aqui apresentado nessa imagem, foi uma carta, né, que a coroa, basicamente, a igreja, né, mandou para ele e dizendo que ele seria perseguido, que ele tinha que parar com o que ele estava fazendo, e aí ele queimou em praça pública, digamos assim. E ele foi muito perseguido por isso. Isso aqui fez com que ele fosse muito perseguido. Lá em 1546, ele acabou morrendo. E uma coisa importante é que a gente tem também a questão do calvinismo. A gente sabe que a gente protestantismo pro lado do calvinismo. Calvin era um cara que gostou dessa ideia de Martin Lutero e ele acabou que ele começou a ir para outros países. Lá ele chegou falando sobre protestantismo, mas com o nome calvinismo. E aí ficou conhecido como calvinismo e ele já era o que a gente chama de cristão extremista, digamos assim, tanto que ele matou um médico, que era o Servet, acho que é assim que se pronuncia, né? Como eu falei, eu sou péssima em pronúncia. E ele queimou vivo esse cara. Então, tem muita gente que também vai pro lado de, poxa, protestante não dá certo, por causa dessas coisas, né, que aconteceram. Então, vamos lá, vamos continuar. O engenho. Voltando agora para a questão brasileira, para a nossa colonização, que é o nosso foco. O engenho, ele trouxe núcleos sociais, como eu falei na aula passada.
a questão do pau-brasil não gerou núcleo, mas a cana-de-açúcar começou a gerar núcleo. Gerou núcleos sociais, administrativos e culturais. Os proprietários eram os senhores, a população era formada por comerciantes, mestres de açúcar, ferreiros, escravos, etc. Muita gente começou a surgir, digamos que, novas profissões. Eles começaram a praticar a pecuária, como eu falei para vocês, que foi instituído durante o governo geral, e a mão de obra era escrava africana. Agora eu vou explicar para vocês como era essa estrutura aqui desse engenho. Tinha a casa grande. Ela se chama assim porque ela é grande. Quem tem cultura sabe do que eu estou falando. Essa frase é de um filme extremamente maravilhoso e importante que eu acho para a formação de cada pessoa, que se chama Django Livre. É um filme maravilhoso, recomendo para todo mundo que assista esse filme. Caso você queira ter acesso a esse filme, manda mensagem lá pra gente pelo e-mail, que aí eu dou um jeito de passar um link aí, viu? Tinha a senzala, onde os escravos eles estavam, a moenda, onde o açúcar era quebrado, branqueado, etc. As roças, onde as coisas eram plantadas para consumo interno. Os canaviais aqui atrás, onde havia a plantação. E tinha também o que a gente conhecia como seria a igreja, a capela, né? Que eu acho que seria aqui, mas a imagem está cortada, né? Que no caso é onde aconteceriam as comemorações, as festividades, né? Então vamos lá, passando esse slide. O predomínio da escravidão. Por que aconteceu essa escravidão? Por causa de uma barreira cultural. Que barreira cultural? Barreira cultural indígena. Como assim? O índio, ele não tinha a educação de plantar e colher. Quem fazia isso eram as índias. Então tinha essa questão da barreira cultural. O índio, ele caçava, guerreava e não plantava e colhia. Eram as índias que faziam isso. Então tinha essa questão da barreira cultural, né? As epidemias, os portugueses quando vieram, trouxeram gripe, varíola, então muito índio morreu. Teve um declínio muito grande do índio. O domínio de técnicas, os africanos já dominavam a questão da metalúrgica, coisas que os índios não dominavam. E a oposição à escravidão indígena, como eu falei para vocês, foi meio que proibido, né? Não meio, foi realmente proibido a escravidão indígena. E eu vou explicar para vocês posteriormente o motivo pelo qual isso aconteceu. Mas já tem isso na cabeça de vocês. Por que houve o predomínio da escravidão indígena? Por causa de barreira cultural, epidemia, domínio da técnica e a oposição à escravidão indígena. E outra coisa, lucro. O comércio negreiro lucrava muito, muito, muito. E aí eu trouxe aqui umas imagens, né? De questão de escravidão que eu acho que transmite bastante que o negro sofria. Essa imagem aqui, como eles eram amarrados para apanhar, né? Que eles não tinham como estar se mexendo de forma nenhuma, basicamente. E como eles eram tratados naquele tempo, que realmente mexe muito comigo essa questão, por ser uma pessoa preta, né? O tráfico negreiro. No século XVI, houve um tráfico negreiro bastante direcionado para a Bahia. No século XVII, os portugueses começaram a tomar o poder dos holandeses e houve também essa questão do tráfico negreiro, porque tinha a questão dos quilombos. No século XVIII, quando descobriram jazidas de ouro, foi muito utilizado o negro. E no século XIX, iniciaram a produção de café, que aí teve muito negro sendo utilizado para essa questão de produção de café. O tráfico foi extinto em 1850, mas continuou até 1855. Aqui tem uma imagem de como era o porão dos navios negreiros e como os negros eram amontoados. E aqui tá bom realmente falando, que não tá transmitindo tanto quanto eles eram amontoados, né? Então vamos lá falar sobre a viagem, sobre essa questão do navio. A viagem era uma viagem muito difícil, extremamente difícil, em condições insalubres, não tinha a mínima condição de vida ser mantida naquele local, que no caso era o porão do navio. Eram cerca de 600 escravos por navio, e não era no navio todo, era no porão do navio. Era aqui que o escravo ficava. Então vocês imaginam, era um local um tanto quanto pequeno. Realmente, pequeno. Olha como eles ficavam aglomerados, amontoados. E eram 600. Eles eram transportados nos porões por cerca de 35 a 40 dias. Então, vocês imaginam, 600 pessoas num cubículo transportado por 35, 40 dias. Um calor extremo.
a questão da vertigem, né, por estarem navegando, aquele sentimento de inutilidade por estarem sendo vendidos, né, e estarem sendo escravizados. Aí agora vem outra questão. Imagine o cheiro, como estavam em condições insalubres. Eles faziam suas necessidades naquele porão. Imagine como era. E muitas pessoas morriam, muitos não resistiam. A água era suja, a comida era pouca. Muitos morriam. 5 a 25% dos escravos morriam. E aí vocês começam a imaginar, poxa, olha isso acontecendo. Se fosse 25% dos escravos, eram 150 escravos. Imagine aí, você está navegando, sendo escravizado, transportado num porão, e você vê o seu amigo, seu companheiro lá morto, e você tem que estar convivendo com aquele cadáver, um cadáver em decomposição ali do seu lado. Então, vocês imaginam a dificuldade que eles passavam. Tanto que esses navios eram chamados de tumbeiros, que no caso significavam tumbas flutuantes, que realmente muitos negros morriam nesses tumbeiros. E agora a gente vai falar um pouco sobre os povos africanos, os bantus e os sudaneses. Os bantus, eles se localizavam na África Central, eles eram mais procurados durante o século 17 e 18, né? A questão das minas e a questão do próprio café começando. E os sudaneses, eles ficavam na África Ocidental e eram os mais caros. E aí, por que eles eram os mais caros? Eram os escravos mais inteligentes, digamos assim. Os sudaneses, eles foram muito buscados, muito procurados, eles foram trazidos para cá e eles iniciaram rebeliões, destruíram algumas ferramentas que eram utilizadas, e aí por conta disso os portugueses começaram a optar pelos bantos, que eram mais baratos e no caso não tinham tanta inteligência, digamos assim, o que eu acho errado falar isso, mas é o que o nosso livro trabalha, né? Então a gente é obrigado a falar essas coisas. E aí eles começaram a escravizar os bantus que não tinham tanto conhecimento dessas coisas. Então os bantus, eles não instigavam revoluções, iniciavam revoluções. Então era melhor para o português isso. Os tipos de escravo. Eles tinham os escravos de ganho. Esses escravos, eles viviam nas cidades com trabalhos temporários e em troca de pagamentos. Eram esses escravos aqui. Tinha os escravos de eito, que trabalhavam na lavoura. Eram os escravos que mais sofriam, que mais tinham trabalho pesado. Realmente, muitos morreram com essa questão do trabalho na lavoura. O escravo de eito, ele era o mais explorado e o que mais sofria. Eles trabalhavam cerca de 15 horas por dia. Eles não tinham muita comida, muita água, sofriam castigos como forma de disciplinar, né? E mostrar exemplo também. E muitos morriam com 5 ou 10 anos de trabalho, não sobreviviam muito. Havia também os escravos domésticos, que eles eram os considerados mais bonitos, dóceis, né? Como se fossem bichos, e confiáveis. Eles trabalhavam dentro da casa e eram tanto quanto os mais bem tratados, digamos assim. Que eles tinham, vamos dizer, com essa palavra, que eu também não gosto, privilégio. E também tinham os dois tipos de escravos que eram os que chegavam aqui, que era o escravo boçal e o ladino. O boçal era o recém-chegado que desconhecia a língua portuguesa. E o ladino era o recém-chegado que conhecia já a língua. Então, quando você chama assim seu amigo de boçal, saiba que, historicamente, inicialmente, boçal significa escravo, negro, que não sabe falar português. É isso. Mas hoje em dia, né, temos outros significados, outras palavras. Então, vamos lá. Resistência à escravidão, resistência quilombola. Resistência à escravidão. Tinha a questão dos cultos, que eles tinham aos vudus e aos orixás, que era a forma deles resistirem à escravidão para estarem ligados à religião trazida da África, oriunda da África. Eles praticavam também violência contra si. Eles se matavam, muitas mulheres, quando engravidavam, faziam o aborto para que o filho não sofresse o que elas estavam sofrendo, né? E elas sabiam bastante como era esse sofrimento, mulheres principalmente sendo estupradas por muitas vezes. E os homens, eles começaram também a liderar fugas, pegavam suas esposas, levavam, e eles faziam fugas tanto individuais como fugas coletivas. Haviam confrontações, boicotes, sabotagens e até mesmo negociações. Eles destruíam os canaviais, colocavam fogo, destruíam a moenda
para que não fosse trabalhar. Acabava que eles sofriam bastante castigo, né? Mas para eles era uma forma muito boa de resistência. E aí eles instituíram a resistência quilombola, que os quilombos eram faixas de terras no interior do Brasil, onde os escravos fugiam e lá eles iam morar fugidos dos seus senhores. Eles eram compostos principalmente por africanos, mas também iam alguns soldados, desertores, índios, e eles praticavam agricultura, caça, etc. E agora a gente vai falar um pouco uma questão meio polêmica, né? Que era a questão da escravidão no quilombo. Então, eu vou falar um pouco aqui primeiro sobre um líder quilombola, que muita gente deve conhecer, e aí a gente fala essa questão dessa escravidão no quilombo, que é muito polêmica. Quilombo dos Palmares, quilombo mais conhecido. Ele foi o mais importante, situado em Alagoas, resistiu por 65 anos e cerca de 20 mil habitantes viveram naquele quilombo. A liderança de Gangazumba de Zumbi. O primeiro líder do Quilombo dos Palmares foi Gangazumba. E por que ele não continuou sendo o líder até a morte dele por natureza? Gangazumba fez um acordo com o governador. O governador chegou e falou: poxa, Gangazumba, olha, eu te dou meio que uma carta de alforria, digamos assim. Eu faço com que todas as crianças que nasceram no quilombo sejam cidadãos livres e em troca tu vai me dar todo escravo que acabou de chegar aqui no teu quilombo. E Gangazumba aceitou esse acordo com o governador e ia devolver os escravos em troca da liberdade das crianças. Mas Zumbi dos Palmares achou que isso era trocar o seu próprio semelhante pelo outro, não gostou da ideia, liderou a rebelião, acabou que assassinaram o Gangazumba e não fizeram um acordo com o governador. E aí Zumbi dos Palmares se tornou o maior líder já conhecido do Quilombo, né? E principalmente agora aqui, do Quilombo dos Palmares. Vamos falar um pouco aqui agora de destruição do Quilombo dos Palmares para finalizar o nosso slide. Durante as expedições, que a gente vai falar posteriormente, lá em 1692, Jorge Velho com sua tropa, né? Com os seus soldados, basicamente, atacaram o Quilombo dos Palmares, conseguiram destruir o quilombo e a população foi massacrada. Zumbi acabou fugindo, mas 3 anos depois, em 1695, ele foi encontrado decapitado. Sua cabeça foi exposta como forma disciplinatória para mostrar para os escravos o que ia acontecer caso eles tentassem fazer uma rebelião, bem como aqui Zumbi fez. E aí o dia da morte dele foi no dia 20 de novembro, que é muito, muito, muito conhecido até hoje. E foi considerado o Dia da Consciência Negra. Estamos chegando já no Dia da Consciência Negra, estamos em novembro. E até hoje as terras estão sendo disputadas pelos descendentes nessas terras dos quilombos. O racismo é considerado crime e o ensino da história africana é obrigatório nas escolas públicas e particulares. Então isso foi uma vitória muito grande. E esse mês, no mês de novembro, em consequência da consciência negra, nosso Insta vai estar tendo algumas coisinhas. Então, caso você queira estar visualizando essas coisas, é só você apertar no link que tá aqui, você ir lá nos seguir no Instagram, que você vai ver algumas coisinhas interessantes que a gente vai estar postando lá no nosso Insta. Temos aqui a bibliografia, grande, sim, porque eu não traria para vocês nada que não fosse a verdade. Pego também muita coisa do nosso livro didático, que está lá no nosso site, e também de enciclopédias. Agora, para finalizar, eu trouxe esse slide como uma forma de homenagem a todos os povos que fizeram parte da colonização, que fizeram parte da nossa história. Muito obrigado pela atenção e um agradecimento também a esses povos incas, maias, bantus, sudoneses, os indígenas, judeus, que fizeram parte de quem nós somos hoje, atualmente. Então, obrigado, Revoltado, pela atenção, obrigado por assistir essa aula. Caso você queira ter acesso ao nosso material, é só você também, se quiser, só mandar uma mensagenzinha, manda um e-mail pro e-mail que vai estar aqui na descrição. Só o ouro, seja de sucesso. É isso aí, muito obrigada. Tchau, tchau.